de volta com o Senac Acontece. Eu sou Érica Ferreira. E eu sou Tony Oliveira. Nossa convidada de hoje é a jornalista Luciana Liviero. Vamos ver então um pouco do seu trabalho em Nova York como correspondente da TV Record. Vésperas do 11 de setembro, aumenta a tensão e a vigilância nos Estados Unidos. Vamos ao vivo a Nova York conversar com os correspondentes Luciana Liviero e Vinícius Donola. Uma nova informação sobre essa ameaça, Luciana? Sim, boa noite para vocês aí no Brasil. Eu e o Vinícius estamos aqui no Marco Zero, local onde ficavam as torres gêmeas do World Trade Center. Esse novo plano terrorista foi descoberto na interceptação de uma conversa atribuída à Al-Qaeda. 3 homens estão sendo procurados. Um ritual que a gente só conhece com aqueles papas que falecem. Foi a entrega do anel do Papa, que é o símbolo do poder do pontificado. Esse anel foi destruído por um martelo de prata e um novo será confeccionado para o próximo Papa. Muito bacana. Cada vez crescendo mais, né, na sua profissão. Eu gostaria de saber, o pessoal também de casa, como foi essa ida para Nova York para ser correspondente internacional e como aconteceu essa proposta? Foi uma grande surpresa, na verdade, porque eu tinha essa vontade no começo assim da carreira, tal, mas depois eu já estava bastante estabilizada, apresentando já há muitos anos, tinha acabado de comprar um apartamento, estava decorando, e aí surgiu essa proposta do meu chefe, o Douglas Tavolaro, o diretor de jornalismo, de passar 2 anos em Nova York como correspondente. E eu disse assim, o que você vai dizer, né? Eu não tinha ninguém que dependesse de mim aqui, eu não tinha nenhuma situação complicada no Brasil que eu não pudesse ir. Então, estava tudo favorável para eu ir. E eu falei, tá bom, vamos, claro que vamos. E foi maravilhoso, a melhor coisa que eu fiz. Que bom. Ser correspondente internacional era um objetivo? Então, no começo, sim, porque eu acho que é uma experiência de vida maravilhosa. Eu, quando eu era adolescente, com 17 anos, eu fui morar no Canadá, como fazer intercâmbio, né, do Rotary. E dos 17 aos 18, eu morei 1 ano lá. E eu acho que essa experiência que eu tive, concluí o 3º grau, o 3º ano do 2º grau, era isso, hoje em dia eu não sei como é que é mais, mas enfim, era o antes de entrar para a faculdade. E ampliou meus horizontes completamente, né? Eu aprendi um monte de coisa que eu sei que se eu tivesse ficado no Brasil, não haveria curso que me ensinasse, né? E vivência, experiência, né? Essa coisa da bagagem mesmo que a gente leva com a gente, eu acho que esse é o diferencial. E é o que me fez ser diferente de muitos outros colegas, né? Eu acho que isso me ajudou a ter sucesso na minha carreira, felizmente. Então, mas como eu te disse, eu já não pensava mais que isso fosse acontecer. Eu pensava que eu ia ficar apresentando e isso, né? Mas aí veio essa surpresa, eu acho que é um convite irrecusável, eu falei que sim. E dali a alguns meses eu já estava morando em Nova York. E durante esse período em Nova York, qual foi o maior desafio profissional que você teve? Eu acho que é interessante a gente ter que se adequar a uma situação diferente, porque nos Estados Unidos as coisas não funcionam como no Brasil, né? Para você entrevistar uma pessoa, você tem que mandar milhões de e-mails antes, mandar exatamente as perguntas que você vai fazer para aquela pessoa. Nós éramos uma TV do Brasil, em Nova York, vocês imaginam, tem TV do mundo inteiro, ou seja, uma TV do Brasil e nada dá na mesma, né? Lá eles têm as grandes, a CBS, a ABC, NBC, potências do jornalismo, CNN, etc. Então a gente não era nada, e isso foi uma coisa interessante, porque aqui eu sempre trabalhei em grandes TVs, então a gente tem as portas abertas. Lá não, ninguém te conhece, né? Quem é você, Brasil, o que me importa? Então, isso sim, você ter que ter esse poder de convencimento e passar essa credibilidade de que, olha, a nossa TV é séria, a gente quer fazer uma entrevista bacana, né? Mas é isso, tem que se adequar à realidade de um outro país. As coisas funcionam de um jeito diferente. Não é que nem aqui no Brasil, que você vai lá, bate na porta, então, vamos lá fazer uma entrevista. Imagina, né? É tudo muito, eles têm medo de processo, têm medo de edição, então é tudo muito cuidadoso. E já houve alguma reportagem ou entrevista em Nova York que você gostaria de ter feito e não teve essa oportunidade? Sem dúvida. Eu gostaria de ter entrevistado um monte de gente que, de novo, até por essa questão de ser uma TV brasileira e tal, e por serem pessoas bastante difíceis, inacessíveis, né?
Eu falo que quem é alguém nessa vida, nesse mundo, seja um artista, seja um cientista, seja um dançarino, o que for, passa por Nova York. Né? Ele vai se apresentar, ele vai participar de um curso, eu acho que é a capital do mundo mesmo. Então tem muita gente interessante em Nova York, eu gostaria de ter conversado e tal, mas enfim, é difícil, né? Coisas que eu gostaria de ter mostrado e não pude porque o acesso era super complicado, eles têm muito esse medo da segurança, né? Então, em muitos locais você não tem o acesso permitido. Tem que ser uma negociação de 1 ano para você conseguir aquilo, sabe? É bem complicado. E de tudo que você fez nos Estados Unidos, o que foi que mais marcou para você profissionalmente? Olha, eu acho que o que mais marcou mesmo, a gente viu aí, falando dos 10 anos do World Trade Center, né? Do atentado, as Torres Gêmeas, mas eu acho que o que mais me marcou foi um pouco antes disso, quando pegaram o Bin Laden. Eu estava, naquele dia, era um domingo à noite, assistindo televisão, a um outro programa, com Donald Trump até, e de repente começou a passar um lettering, né, embaixo da TV, assim, dizendo: o presidente Obama vai falar daqui a pouco ao vivo da Casa Branca. 10 horas da noite de um domingo? Como assim? Ao vivo da Casa Branca? Alguma coisa é. Coloquei na CNN imediatamente, né? Porque a CNN, se alguma coisa estava acontecendo, a CNN saberia. E, de fato, eles já estavam em cima da notícia e especulando o que seria. Parece alguma coisa de segurança pública, a gente não sabe, segurança nacional. E aí foram desenvolvendo a coisa até falarem que realmente tinham capturado e morto o Bin Laden. E eu fui pra rua, imediatamente. Falei com a minha chefia lá em Nova York, já avisei, enquanto a coisa estava ainda um suspense na TV, eu já falei: olha, liga todo mundo na CNN que alguma coisa grande aconteceu. E quando confirmaram, a equipe já estava ali já do meu lado e nós fomos lá pro World Trade Center, que foi para onde a grande maioria das pessoas que estavam em Nova York foi naquela noite. Lá pro WTC, comemorando, vibrando, como se fosse um final de campeonato de futebol, a morte do Bin Laden. Que para eles era uma questão de honra. 10 anos depois, eles conseguiram pegar o cara. Foi muito bacana. Um momento histórico, eu acho. Como que foi a cobertura da morte do Osama Bin Laden? Passamos a madrugada inteira cobrindo isso. Eu fiquei à noite, a gente chegou lá, acho que eram umas 11h30 da noite, e ficamos até madrugada, 3, 4 horas da madrugada, não sei. Fomos para a redação, porque eu já tinha que preparar a matéria para entrar no Fala Brasil, que era, né, já de domingo para segunda, e me preparar para entrar ao vivo. E eu fiquei entrando ao vivo o dia inteiro até a noite. Eu fiquei 36 horas acordada daquela vez. E passando mal. Imagina a responsabilidade de você ter que falar ao vivo. Uma coisa que eu prezo na minha vida é meu sono. Eu quero dormir às minhas 8 horas, né? Então eu sempre conto o horário. Desde a época do Fala Brasil, eu acordava de madrugada. Eu ia dormir cedo, porque eu acho que a cabeça, pra estar boa, não é maquiagem. A pessoa fala: a cara tem que estar boa. A cara dá-se um jeito, né? O problema é aqui, ó, que a cabeça não funciona, pelo menos pra mim, se eu não dormir bem, né? E então eu tava morrendo de medo. Vou fazer um ao vivo, meu Deus, eu tô aqui, né, passando mal, tomando café, até tremia às vezes sei lá, se era excesso de cafeína naquela altura, o que era. Mas, graças a Deus, eu consegui fazer tudo certo. Mas foram 36 horas acordada e cobrindo. É isso, quando é notícia grande, esquece o resto, porque você vai se dedicar àquilo. E é uma delícia. Como eu estava falando, factual é bom demais, bom demais. Vale a pena. Vale a pena, vale a pena. É história para contar depois. É. No outro bloco, você havia comentado sobre os acessos e as fontes, né? E nos Estados Unidos, como eram esses acessos, as fontes, como era para filmar? Você chegou a falar agora que é muito mais difícil, muito burocrático. Mais difícil. E você sendo brasileira, desconhecida lá, como uma foi TV isso para você? Né? Então era muito frustrante muitas vezes, porque a gente pedia entrevistas para uma série de coisas, ou de personalidades que estavam envolvidas em alguns assuntos importantes, mas eles muitas vezes nem respondiam, sabe? Então era frustrante, era frustrante. Mas eu acho que era um exercício também da gente aprender como é que a coisa funcionava ali e tentar oferecer a eles a confiança que eles queriam ou a relevância. Por que eu te devo dar entrevista para você? Por que eu vou perder meu tempo falando com você? Né? Então a gente tinha que tentar mostrar para eles, e foi isso que a gente aprendeu, que era importante, que era um jornalismo sério, era uma televisão importantíssima no Brasil. Então, assim foi indo. Apesar que muitas pessoas, como eu disse, a gente não conseguiu falar, infelizmente. Muito bacana. Então, no próximo bloco, Ana Carolina Borba e Natasha Aguiar
vão conversar com a jornalista Luciana Liviero sobre redes sociais. É rapidinho, não sai daí.